Oi gente, eu sou Danusa França e esse é o vídeo número 3 da playlist de Reflexologia Palmar. E eu tenho certeza que vocês estão amando essa playlist. Se são apaixonados como eu por terapias manuais, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar cada etapa dessa playlist maravilhosa, que está muito rica. Vocês vão acompanhando e vocês vão vendo, por isso que eu digo, assistam todos os vídeos, início, meio e fim, porque está muito rica, tem muita informação preciosa, um estudo realmente maravilhoso para vocês arrasarem no atendimento aí dos seus clientes holísticos, no autocuidado, no cuidado da família, enfim. Vamos brindar ao vídeo 3. Bebendo uma água, curtindo e compartilhando meu vídeo, com certeza. Conto com vocês para isso. Eu vou falar sobre possíveis reações que podem ou não acontecer quando você faz um tratamento natural. Algo que é importante a gente considerar é que normalmente quando uma pessoa apresenta algum tipo de sintoma, algum tipo de desequilíbrio, aquilo ali aconteceu na pessoa, até aquilo se manifestar, aconteceu durante um longo período. Houve um grande período ali de tempo para aquele desequilíbrio se formar. Então, nem sempre você consegue eliminar um desequilíbrio tão rápido assim. Nem sempre a eliminação vai ser ágil. Então, em muitos casos, acontece dessa eliminação de sintomas levar um tempo maior. Às vezes a resposta é rápida, às vezes a resposta é um pouco mais demorada. Como eu falei, para acontecer o desequilíbrio, também demora. Por isso que há a necessidade de se estabelecer um pacote de serviços. Não adianta você fazer uma única reflexologia palmar. Nos tratamentos holísticos, você percebe que poderão acontecer reações dentro desse processo ou não. Pode acontecer dentro do reequilíbrio reações ou não. A reflexologia palmar, ela faz com que o corpo reaja. Ela faz com que o corpo libere todos os materiais que são considerados tóxicos, indesejados, principalmente quando os sistemas do próprio corpo, os sistemas que foram tratados dentro da prática, quando eles estão congestionados. Então existe essa necessidade de liberação. E normalmente, quando ocorre uma reação pós-tratamento, ela não é grave. Ela tem um caráter meramente depurativo, porque você mexeu numa região que está congestionada. Então aquilo ali precisa ser eliminado. Então é esse o caráter, é esse o foco. É isso que você tem que observar e perguntar, justamente para saber um feedback do seu cliente holístico. E aí, como é que foi? Você ficou bem? Você teve alguma reação? O seu organismo teve alguma reação? Isso é muito importante. Vamos a mais um golinho de água para continuarmos com esse estudo maravilhoso. E o que a gente pode chamar justamente de reações de limpeza? Quais são as reações que são consideradas pós-tratamento, pós-aplicação de reflexologia palmar, que são comuns? Que reações são essas? Pode acontecer um estímulo, por exemplo, do aparelho urinário, uma eliminação de líquidos, a pessoa urinar mais do que tem urinado no seu normal. Isso é bom. Pode acontecer de um sistema digestório, por exemplo, que está em desequilíbrio, ele pode reagir através de uma náusea. Pode acontecer um aumento do peristaltismo, que é o movimento do nosso intestino, e aí a pessoa vai evacuar mais vezes. Pode também acontecer um aumento de ruídos da digestão. Eliminação de gases, tudo isso é uma reação de desintoxicação.
Acontece também um descongestionamento das vias nasais e também dos olhos. Acontece naturalmente uma eliminação de catarro, de muco. Isso é bom também. E muitas vezes acontece essa eliminação através de uma tosse. E aí a pessoa consegue expelir. Pode acontecer alguma reação de pele. Pode acontecer algum tipo de erupção como uma reação natural para a correção de algum problema de pele. Pode acontecer alteração também nos padrões do sono do seu cliente holístico, que poderá ficar mais profundo, aquele sono profundo mesmo, como também pode acontecer de ficar um sono mais agitado. Então, tudo isso a pessoa tem que trazer para você, todas as reações. Pode acontecer da pessoa recordar mais dos seus sonhos, pode acontecer alguns ajustes emocionais, algumas catarses, liberação de emoções, a pessoa, abrir realmente, se permitir abrir suas emoções. Podem acontecer também no presente da pessoa reviver situações passadas que de repente não se manifestavam mais. Então, tudo isso faz parte de um acerto emocional. Existe a possibilidade também de um aumento de dores, principalmente dores articulares, no caso de pessoas que tenham doenças reumáticas, por exemplo, acontece uma piora para depois acontecer uma melhora. Agora eu vou fazer uma observação também que é muito importante dentro desse processo de tratamento, reações, retorno e tudo mais. É fundamental que não haja desistência do seu cliente holístico. Por isso é que é importante você formatar um pacote de serviços. Porque principalmente quando houver alguma possibilidade de reação. Até porque existe a possibilidade de que não haja nenhuma reação. Eu estou aqui falando de algo que pode ou não acontecer. Então, quando você fecha um pacote de serviços, ainda que a pessoa tenha alguma reação, ela precisa entender que ela tem que retornar para dar continuidade ao tratamento. Porque o tratamento, ele promove justamente um relaxamento. Ele promove, é como se a pessoa tivesse uma necessidade de relaxar depois que ela recebe a massagem. Ela precisa deitar, ela precisa descansar, ela libera aquele cansaço que está ali acumulado. E essa necessidade de descanso, ela é importante para o restabelecimento do seu equilíbrio. E quando a pessoa aceita descansar, relaxar de verdade, ela consegue absorver o benefício máximo daquela terapia. Pode acontecer também um aumento de energia com a pessoa e uma sensação de um grande bem-estar. Cada caso é um caso. O calor, por exemplo, quando você sente um calor na região, isso denota um aumento e uma melhora na circulação sanguínea. Às vezes a pessoa sente frio quando acontece justamente um processo de cura interior. É como se o corpo se fechasse mais para uma cura mais interna. E quando passa essa reação, após algumas horas, ou mesmo após alguns dias, é sinal que o corpo já fez o papel dele de liberar toda e qualquer toxina. Então é uma reação que, quando acontece durante um tempo X. E depois que é liberado aquele nível de toxicidade, vamos colocar assim, a pessoa se sente bem. Por isso é que é importante a pessoa ter a continuação do tratamento. São etapas que precisam ser cumpridas dentro de um tratamento. Um brinde, aproveite para curtir e compartilhar. A tensão que a pessoa carrega, ela será totalmente aliviada a partir da reflexologia palmar. Ela promove justamente o restabelecimento do equilíbrio. E isso traz a saúde de volta. Isso é muito importante. A reflexologia, ela estimula o reequilíbrio natural do próprio corpo, como eu falei anteriormente. Ela permite uma alteração do nosso ambiente interno, uma reorganização. Então é muito normal
como uma consequência natural que ocorram mudanças, seja no físico, seja no mental, seja no emocional ou no espiritual. Isso é normal quando a gente faz um tratamento natural como é a reflexologia palmar. O sono melhora, a disposição aumenta e todos os sintomas que normalmente a pessoa carrega do desequilíbrio que ela tem, a tendência é que aos pouquinhos todos eles vão diminuindo. Então, a reflexologia palmar, ela é acumulativa. Quanto maior a frequência que a pessoa fizer aquela massagem, aquela rotina, maiores os efeitos. Então, o toque deverá ser adaptado de acordo com a idade do seu cliente holístico e também de acordo com o tipo de desequilíbrio que ele apresenta, ele ou ela. Muitas vezes, o método que a gente chama de conta-gotas, o que é o método conta-gotas? É você ir trabalhando aos poucos, com suavidade, ir trabalhando as regiões suavemente por um período maior de tempo. Isso acaba sendo um trabalho mais artesanal, mas um trabalho de prudência. Você acaba atuando de uma forma mais prudente, porque você evita justamente alguma reação de impacto mais forte. Principalmente quando você faz um trabalho direcionado para idosos ou crianças. Então você tem que ter mais cautela ainda. O tratamento de crianças, normalmente, ele costuma ter uma ação mais rápida, porque as crianças elas têm uma reação muito positiva. Elas reagem a qualquer tipo de tratamento de uma forma bem mais ágil, isso é inegável. Algo que é importante lembrar aqui, eu gosto de lembrar que é fundamental, se você for tratar crianças, que haja a autorização dos seus pais. Isso é muito importante. Os idosos, quando você cuida de idosos, o que eles precisam? Eles precisam de energia, eles precisam de um organismo eficiente, eles precisam de uma memória ativa e eles precisam de uma jovialidade natural. Então, o passar dos anos, ele drena a energia. Então, é importante você devolver essa qualidade de vida para o idoso. Evitar que ele deixe a qualidade de vida de lado. Você tem que estimular essa qualidade de vida nele. Entender e explicar que a má postura, que a alimentação inadequada, que a poluição, que os desequilíbrios, os pensamentos tóxicos, o pânico, as preocupações, o estresse, a ansiedade, a ausência de bons hábitos no seu dia a dia, a ausência de uma atividade física, enfim, tudo isso acaba sendo muito comum e muito prejudicial. Então, o que a reflexologia palmar faz? Ela atua exatamente em prol do reequilíbrio. Ela atua na eliminação de tudo que realmente precisa ser eliminado naquele corpo, em todos os níveis, como eu falei, no físico, no mental, no emocional e também no espiritual. Então, reações são normais, principalmente as reações, como eu sinalizei aqui, que são as reações depurativas, eliminação de muco, eliminação de urina, todas essas eliminações são muito importantes, limpeza no intestino, tudo isso promove o restabelecimento justamente do seu organismo. Então, é só trabalhar com foco e sempre perguntar como foi, como reagiu, ficou bem, sentiu alguma coisa diferente. É muito importante ter o feedback de quem recebeu o tratamento. Fecho mais um vídeo aqui.
e vamos em frente, tem muita informação.